Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, público presente, amigos do Face, em especial os moradores do Jardim Jacinto. Eu sou morador do Jardim Jacinto, nasci na rua Epitácio Pessoa, continuo morando lá. Embora é frequente na política soltarem um boato de que nós não moramos mais no bairro, mas moramos no bairro, sim. E aquele acesso da Rua Uruguai, eu passo por aquele acesso todo dia na Rua Uruguai e me preocupei com aquela obra desde o primeiro dia que estava sendo feito. E fiz o pedido de informação e vou pedir licença aos moradores do Jacinto de eu me manifestar a esse respeito, a compartilhar essa análise sobre o que está acontecendo. Não só a análise da obra, mas a análise política, o contexto. Muitas vezes a gente está preocupado com o que está acontecendo, mas o que está acontecendo é só a ponta do iceberg. E aí a gente precisa desparafusar lá em cima. Se a gente desparafusa o gancho, todo mundo que estiver pendurado cai junto. E depois que eu tiver essa resposta do pedido de informação, eu vou fazer essa reflexão com vocês. Mas, como a gente está fazendo também a ouvidoria do aluno no nosso gabinete, quero fazer um novo relato. Um relato de que um professor disse que ele não incentiva os alunos dele a prestar o vestibular, porque se todo mundo prestar o vestibular, a gente não vai ter faxineiro. Essa é a mentalidade do professor que está na sala de aula. Não incentiva o estudante a crescer, a ter ferramentas básicas de cidadania, a se desenvolver, porque se todo mundo prestar o vestibular, se todo mundo tiver uma graduação, nós não teremos mais faxineiros. Lamentável isso. E exatamente por isso que eu quero compartilhar com vocês um exercício de pedagogia e conclamar, porque quem ama os filhos são os pais, para que os pais comecem a alfabetizar os seus filhos. Porque não dá para confiar no profissional da educação. Infelizmente, com um relato desse, demonstra a gravidade e o colapso que está entrando na nossa sociedade por irresponsabilidade do profissional da educação. Tive relatos de empregadores da área de restaurantes que teve que demitir um funcionário porque o funcionário não sabia escrever casquinha para fazer um pedido de casquinha de siri. Ele escrevia o cas, na hora de fazer o quinha com QUI, NHA, ele não sabia fazer. E aí, o empregador não poderia manter um funcionário que não tivesse essa habilidade mínima, porque estava atrasando o trabalho e o funcionamento da casa. Então, eu fiz uma adaptação do método Paulo Freire para criança e gostaria que a técnica começasse a passar os slides. E esse exercício de pedagogia que é orientar os pais a ensinarem as crianças. Infelizmente, muitos pais terão que alfabetizar os seus filhos com 10, 11 anos, como recuperação dentro de casa. Os pais querem fazer isso, mas muitas vezes não têm a habilidade, não têm a instrução para fazer isso de uma maneira eficiente. Então, o ovo da pata. Uma adaptação para crianças do método Paulo Freire, o grande alfabetizador do Brasil, que conseguiu alfabetizar 300 adultos em 45 dias, sem estrutura, lá no sertão do Nordeste, no Rio Grande do Norte. Fez isso de modo experimental e foi bem sucedido. E um grande equívoco é de que usar o Paulo Freire apenas para alfabetização de adultos. É possível, sim, com reflexão, aplicá-lo para crianças. E dedico esse trabalho à professora Maria Alice Marcondes Gomes Pereira, professora Maria da Lepra. Ela acreditava na alfabetização precoce das crianças feitas pelos pais em casa. Ela já tentou convencer as autoridades de implantar esse programa, mas nunca teve apoio. E tem alguns elementos
dessa aplicação do método Paulo Freire, que só foi possível com algumas orientações dela. E ela tinha uma advertência: estamos jogando cérebros fora. As pessoas falam muito de Coreia do Sul, falam muito da Índia, falam muito de outros países, mas a gente não percebe. O mundo está globalizado e nós vamos disputar vagas no mercado de trabalho com técnicos formados nesses países, em todos os níveis profissionais. Então, adiantando, por que as pessoas não aprendem a ler e escrever? A oferta de material impresso hoje em dia é imensa. Antigamente, jornal, há uns 50 anos atrás, jornal não passava de 10 folhas. Hoje nós temos imensos cadernos dentro de um jornal de domingo. Nós estamos cercados de letras, de placas, de outdoors. Está vendo? É até uma poluição visual. Se antes a gente não tinha essa disponibilidade de letras, a gente aprendia a ler num tempo hábil, por que agora que as letras são muito mais presentes na nossa vida, a gente não aprende a ler? Tem jovens que chegam até a 8ª série sem saber ler e escrever. Olha lá, mais um slide. Eu percebo 3 equívocos da escola. Primeiro, ensinar o alfabeto. Gente, alfabeto só é importante para quem consulta dicionário. Quem não sabe ler, não tem por que consultar dicionário. Então essa ordem de alfabeto, A, B, C, D, isso é perder tempo da criança. Vocês compreendem isso? Depois, segundo equívoco, é ensinar a letra maiúscula. Todos os impressos, a maioria das letras são letras minúsculas. Você só usa a letra maiúscula para início de parágrafo, para início de frase, depois do ponto final, ou para substantivo próprio, nome de pessoas e lugares. Você não usa a letra maiúscula na maior parte do tempo. Raramente você aplica a letra maiúscula. E isso aqui eu quero dar o crédito à professora Maria Alice, porque ela que me abriu os olhos para isso. Essa minha percepção eu devo à professora Maria Alice Maria da Lepra, que é é perda de tempo insistir com a criança a aprender a letra maiúscula no início. Ela pode aprender isso depois. Depois, o terceiro equívoco, ensinar a letra manuscrita. Os impressos não são letras manuscritas. Letras manuscritas é para carta, é para você fazer anotação. Para você fazer anotação, você pode fazer com a letra impressa minúscula. Você não precisa. Olha só, o exemplo, outubro, o B da letra manuscrita é totalmente diferente do B da letra impressa. E isso tudo gera atraso no aprendizado da criança. Outro slide. E depois, alfabeto é um conjunto de letras. Você não precisa decorar a ordem das letras, basta você usar as letras. São 26 letras, você vai formar palavras combinando essas letras, mas você não precisa saber da ordem dessas letras. Você não precisa saber primeiro o A, o B. Então, por isso que o alfabeto está disposto em círculo. Porque você pode iniciar o alfabeto em qualquer letra, para frente e para trás. Outro slide. Esse símbolo. Que símbolo é esse? Esse símbolo é uma bolinha, é um círculo, é um redondo, é um zero. Isso é a letra O? Depende da aplicação. É importante você saber que esse símbolo existe. E aí, uma curiosidade. Vocês sabiam que o zero, o símbolo zero, foi inventado entre o século 4 e 12 depois de Cristo? O ser humano entendia que existia o vazio, que existia o nada, mas ele não tinha um símbolo para esse nada. O símbolo zero, essa bolinha, foi convencionado depois de Cristo, consolidado no século 12. Aí, a escrita também é uma invenção recente. E ainda hoje existem tribos que não escrevem.
têm cultura, têm identidade, são nações, mas não escrevem, são ágrafas. E, concluindo, senhor presidente, aí, qual foi a primeira letra que existiu? Próximo slide. Não sei, e nem isso não é importante saber. É importante você saber que existem 26 letras que vocês podem formar todas as palavras que vocês precisam, tá? Mas imagino que para a gente chegar a 26 letras, a gente teve que começar por algumas delas. E aí, o processo de ensino é exatamente esse. Existe um postulado da biologia que chama-se que a ontogênese recapitula a filogênese. Quer dizer, a formação cognitiva, o cérebro do ser humano, ele vai reviver, de cada indivíduo vai reviver toda a história da espécie humana. E a escrita é algo muito recente e é uma tecnologia, e muitas vezes a gente se esquece disso. Então, são 10 minutos de exposição, não deu para a gente concluir a exposição que a gente preparou para hoje, mas fica cenas para a próxima sessão. Pais, eduquem, alfabetizem seus filhos, porque, infelizmente, não dá para confiar nos profissionais da educação.